O discurso do Fed de quinta-feira poderia nos dar sinais sobre um futuro aumento das taxas dos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre o assunto é Gregory Daco, diretor de macroeconomia dos Estados Unidos da Oxford Economics. Qual foi a sua reação inicial ao recente lançamento da taxa de crescimento do PIB americano para o primeiro trimestre de 2015 de 0,2%, registrando a expansão mais fraca desde o primeiro trimestre de 2014? Foi uma surpresa negativa. Nós esperávamos um crescimento um pouco acima de 1%, mas o resultado ficou quase estagnado. Os detalhes subjacentes também não foram encorajadores, considerando que as vendas finais caíram 0,5% e os estoques aumentaram cerca de 0,8%, o que significa que parte disso será eliminado no segundo trimestre. Nesse sentido, o segundo trimestre também será um pouco mais fraco do que o esperado. Dito isso, ainda há um impulso para o futuro, e os gastos dos consumidores foram de acordo com o esperado, com a expectativa de recuperação no segundo trimestre. O índice de confiança do consumidor CB caiu para uma mínima de 4 meses de 95,2 em abril, marcando o final da colisão entre a diminuição dos gastos do consumidor e o aumento da confiança desde o final do ano passado. Será que o otimismo está acabando? Não, eu acredito que ainda seja prematuro considerar esse o fim do otimismo, porque os consumidores ainda estão se sentindo relativamente otimistas em relação às expectativas. A confiança pode ter recuado um pouco nas últimas métricas, mas ainda assim está próxima a máximas recordes desde o fim da grande recessão, indicando que os consumidores ainda estão otimistas sobre as expectativas do crescimento e das folhas de pagamento. A opinião do consumidor sobre a situação atual ainda é forte e nós acreditamos que com os baixos preços da gasolina, a baixa inflação, o forte crescimento dos empregos e a expectativa de crescimento sólido dos salários, os gastos do consumidor serão apoiados nos próximos meses. As chances de o Fed ter aumentado as taxas na quinta-feira não se concretizaram, mas que sinais indicam a possibilidade de um aumento no futuro? Qual é a sua expectativa? Eu não acredito na possibilidade de um aumento no momento. As últimas métricas da economia apoiaram o adiamento de uma elevação dos juros. Um aumento em junho parece cada vez mais improvável, uma vez que a economia ainda parece ter impulso relativamente modesto. Nós apostamos em um aumento das taxas em setembro, mas existem alguns riscos negativos para o crescimento, incluindo a atividade mineradora mais fraca e os movimentos mistos internacionais, como a valorização do dólar e o crescimento mundial ainda lento. E esses riscos podem adiar um aumento da taxa de juros pelo Fed para dezembro, mas ainda acreditamos que setembro deva ser considerado como possibilidade do início de uma política monetária restritiva, considerando as análises fundamentalistas muito fortes dos Estados Unidos. Gregory Daco, da Oxford Economics. Obrigada pela participação. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!